Muito obrigado, senhor presidente, excelentíssimo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, uma honra muito grande aqui hoje estar. Registro também a honra de estar ladeado do ministro Sidney Benetti, que tantas luzes deu a este egrégio Superior Tribunal de Justiça. Saúdo também o professor Peter Sester, grande amigo já de mais de 10 anos, que para minha alegria, pela primeira vez, quando veio ao Brasil, foi a Fundação Getúlio Vargas, e nós lá pudemos desenvolver um trabalho ao longo desse período. Os senhores entenderem a fluência dele e a relação dele com o Brasil. Hoje tem 2 filhos brasileiros, casado com uma brasileira, e trabalha muito intensificando as relações jurídicas Brasil-St. Gallen, Fundação Getúlio Vargas, Universidade de St. Gallen e, por que não, Suíça, para que todos aqui possam saber, e eventualmente alguns têm alunos, mestrandos, doutorandos. É uma excelente universidade onde acolhe muito bem os estudantes brasileiros que lá vão passar algum período. Saúdo também o excelentíssimo ministro Og Fernandes, ministro Humberto Martins, ministra Fátima Nancy Andrighi, o ministro João Otávio de Noronha, o ministro Luiz Felipe Salomão, a quem tive o privilégio de trabalhar em primeiro grau ainda, quando o juiz era da Vara de Falências e Concordatos do Rio de Janeiro, ingressando no Ministério Público, dividi com sua excelência a atividade no Rio de Janeiro, ministro Marco Aurélio Belize, que também nos honra com a sua presença. Não posso deixar de agradecer vivamente o apoio do ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a essa iniciativa, a essa ideia nascida ano passado, quando estávamos em St. Gallen, eu, ministro Sanseverino, Dr. Zé Antônio Fichtner, professor Peter Sester. Após o evento de St. Gallen, dissemos, por que não fazermos um evento no Brasil? E aí a ideia, o problema é quando ele é desenvolvido no jantar, e já à tarde, alguns vinhos, nós então cometemos a loucura de fazermos uma gincana que começou quinta-feira à noite e se encerrará apenas amanhã de manhã, mas que está se demonstrando muito proveitosa. Vários debates têm sido realizados na academia, na fundação e agora na Corte Superior, que é quem diz como a lei é aplicada, fazendo o que os europeus fazem, trazendo, eles chamam, os práticos e os pensadores, e não distanciando um do outro, como alguns querem, dizendo quem sabe não faz e quem faz não sabe. Aqui, hoje, realizamos exatamente o inverso. A nossa conversa hoje, a minha fala será sobre a falência transnacional e a arbitragem. Em 3 pontos, dividi. Eu tenho um trauma da história do plano, o sumário francês. No primeiro momento, eu contexto, depois a falência transnacional, e em terceiro momento, de forma breve, a falência transnacional e a arbitragem. Nesta manhã, o ministro Noronha já nos deu uma aula sobre a evolução da justiça privada, demonstrou que ela é realizada desde a origem do direito romano. Puxando um pouco para a minha área, o direito comercial, nós lembramos do direito das castas, dos cônsules, e hoje, 2016 ainda, nós temos um exemplo claro na França, em que o Tribunal do Comércio é integralmente composto por juízes leigos. São comerciantes eleitos pelos seus pares para exercer a função por 4 anos, renovável por igual período, sem remuneração. Em 2016, isso ainda existe no sistema francês, demonstrando bem que essa evolução não é algo essa história não é tão longínqua, ela se repete nos dias atuais. Mas, de outro lado, nós vemos também, e o ministro Salomão nos mostrou muito bem, que segurança, através dos julgados, previsibilidade é importante interpretarmos e sabermos que uma cláusula compromissória, quando ela é inserida num contrato, principalmente no contexto internacional, ela representa um elemento de equilíbrio econômico do contrato. Ela representa muito para esse contrato. E aí ingresso no meu tema específico. O que acontecerá quando determinada companhia, sediada em mais de um país, tiver a sua falência decretada? Ou então, recuperação requerida? Haverá alguma influência? Qual será a consequência? Primeiro ponto, falência transnacional. E para me valer do método utilizado por nós na Fundação Getúlio Vargas, vou começar com 2 casos. Primeiro, Eurofood, que é o Parmalat, e segundo, MG Rover. No caso da Eurofood, para termos ideia,
Tratava-se de uma companhia irlandesa, 100% controlada por uma companhia italiana, a Parmalat. Na Irlanda, a Parmalat, então, ingressa na Itália, a Parmalat controladora ingressa em o que se chama administração extraordinária. A administração extraordinária, na França é a Sauvegarde, em Portugal o Código de Organização e Recuperação, o CIRI, Código da Insolvência e Recuperação da Empresa CIRI, tratam de mecanismos prévios à própria recuperação, em que alguém é designado, pode ser através de um mandato ad hoc. Código Comercial francês tem um artigo apenas, é o L621-3, que diz: um mandatário será nomeado pelo juiz para resolver o problema daquela companhia. Qual o problema? Não se sabe. O problema será identificado caso a caso. Até por tratarmos companhias que são totalmente diferentes e todas são diferentes de forma igual, não haveria a menor possibilidade. Por isso, a Parmalat na Itália está sob administração provisória. Na Irlanda, os credores da Eurofood pedem a sua falência, chama winding up, compulsory winding up. 2 países, então, tratando da mesma matéria, a insolvência de, na melhor das hipóteses, um grupo econômico, não um grupo societário, mas um grupo econômico. E aí, então, ambos os estados, como poderíamos já prever, se dizem competentes. E as suas cortes superiores também dizem a competência é da Irlanda e a competência é da Itália. Neste caso, ainda bem, ambos são signatários dos regulamentos que regem a Comunidade Europeia e o regulamento de 2000, que é o 1346, em seu artigo 15 resolve a questão, dizendo: o primeiro que se julgou competente, eles chamam de centro principal dos interesses, é o nosso principal estabelecimento da Lei 11.101, como era previsto no próprio Decreto-Lei 7661 de 45. Portanto, valeu aquele que primeiro ingressou com pedido de insolvência. Mas a questão não é tão simples para ilustrar ainda e ingressarmos na dogmática em seguida. No caso MG Rover, que é uma companhia antiga de 1877, a Alta Corte de Justiça de Birmingham, na Inglaterra, instaura o procedimento de administração provisória também, contra um grupo econômico presente na Alemanha, na França, na Holanda, na Bélgica, em Luxemburgo, na Espanha, na Irlanda, na Itália e em Portugal. Como lidar com tantas legislações ao mesmo tempo? Como lidar com tantos juízes ao mesmo tempo? Como lidar com tantos advogados, administradores judiciais? O problema está criado. Nós estamos tratando de jurisdição. Falência transnacional é jurisdição. Falência transnacional está ligada à soberania. Soberania esta muito identificada, por exemplo, no caso do Eurotúnel, Eurostar, que liga Paris a Londres, foi a primeira a pedir recuperação judicial após a lei francesa de 2005, em que lá discutiu-se: a competência é Londres ou Paris? Porque o escritório é em Londres e o centro dos principais interesses em Paris, ou melhor, a sede social em Londres e talvez o escritório em Paris. E na decisão da Corte de Cassação ficou registrado que uma das razões pela qual a decisão foi no sentido de que a França era competente era porque o presidente da companhia era francês. E é muito natural os juízes aqui presentes falaram: óbvio, eu vou julgar o meu nacional. Isso está ligado à jurisdição, à soberania. Portanto, o que foi feito no cenário internacional? A ONU, através da sua comissão das Nações Unidas, nações referentes, chama UNCITRAL, referentes a comércio internacional, elaborou uma lei modelo em 2007, trabalhada desde 1950, é editada em 2007, já seguida pelo capítulo 15 do direito norte-americano, seguida pelo regulamento europeu, por mim citado, de 2000, e também seguida pelo novo regulamento de 2015, regulamento 848, que entrará em vigor apenas em 2017. E muito em breve, reforçando o que o ministro Noronha disse nessa manhã, o projeto do Código Comercial
Faço parte da comissão no Senado, junto com o ministro Noronha, e sou vice-presidente da Comissão de Juristas na Câmara dos Deputados, em que agora, dia 5 de abril, vamos votar o relatório final elaborado pelo deputado Paz Landim. Foi inserido um capítulo inteiro sobre falência transnacional. Portanto, pela primeira vez, o Brasil terá, com o Código Comercial, uma legislação própria para companhias que exercem suas atividades fora da sua fronteira. Fora da sua fronteira, é interessante, o termo em inglês é cross-border insolvency, quando ele ultrapassa, porque para a companhia ela parte, o francês chama de outro mar, né, outremer, sai para fora dos limites do mar, quais serão as consequências de atuar nessas áreas todas? Isso é resolvido de duas formas. Eles chamam de triplo 6, 2 CCCs. Primeiro CCC, coordenação, cooperação e comunicação. Não haverá um único juiz competente, haverá vários, mas eles vão cooperar, coordenar e se comunicar. Comunicar por WhatsApp é possível. Eles podem estabelecer no protocolo que a comunicação pode ser por e-mail. Não há necessidade de carta rogatória, nada nesse sentido, porque a celeridade é necessária. E o outro triplo C é Court-to-Court Cooperation, a cooperação, o protocolo entre as cortes. Então, essa será a solução para a falência transnacional. Mas não há solução nesse protocolo quanto às arbitragens em curso, ingressando agora no meu segundo ponto. Qual será a consequência da falência transnacional sobre as cláusulas compromissórias, sobre as arbitragens em curso e, por que não, as arbitragens que iniciarão. E aí, mais uma vez, vou me valer da técnica do caso, porque esse marca, por mais que não lembre da palestra, lembra do caso e aquele caso fica marcado e depois pode buscar na própria dogmática. O primeiro deles é um caso de 2009, suíço, que até hoje é discutido. É tão importante esse caso, esse tema é tão importante que agora, no dia 26 de fevereiro, em Singapura, houve um evento enorme de falência internacional tratando apenas falência transnacional e arbitragem. O que aconteceu nesse caso? A Vivendi versus Electrin, uma polonesa, a outra francesa. Havia uma contenda entre ambas, em Paris, e outra contenda em Londres, na Corte de Arbitragem de Londres, a chamada LCIA. A polonesa tem a sua falência decretada na Polônia e comunica, por sua vez, Paris e Londres. Comunica o quê? O seu artigo 142 da Lei de Insolvência Polonesa, que diz que a falência decretada terá como consequência a suspensão de todos os processos em curso, inclusive os arbitrais. E mais, impede esse artigo 142 o ingresso com qualquer arbitragem. A Corte, o Tribunal Arbitral londrino, utilizando-se também do artigo 15 do Regulamento Europeu, definiu: não há aplicabilidade, esse dispositivo não é aplicável, porque o artigo 15, ele determina que não haverá os efeitos da insolvência sobre os processos em curso, serão regidos pela lei do Estado-membro. Foi tão relevante esse caso que agora, no regulamento de 2015, foi inserido o termo arbitral. Então, processos em curso, pending lawsuits or arbitral proceedings. Teremos também os procedimentos arbitrais em curso. Mas o Tribunal Arbitral Suíço, que era a CCI, um famoso tribunal arbitral conhecido por todos em Paris, mas esse com sede em Genebra, acatou o posicionamento, acatou a demanda da companhia polonesa, suspendendo a arbitragem. Primeiro caso, então, demonstrando que a insolvência pode ter uma consequência muito grave. Se fizermos uma pesquisa, existem mais de 30 artigos jurídicos no mundo sobre esse caso. É um caso muito preocupante, fica então registrado. Todos aqueles que buscam, parafraseando o ministro Og Fernandes no início, a paz pela arbitragem, devem buscar esta paz
na legislação local e especificamente verificando, há dispositivo suspendendo o procedimento arbitral ou não, porque se houver, dependendo da interpretação do país onde essa falência for requerida, o procedimento arbitral estará suspenso. O segundo caso também ilustra bem a questão, foi França contra uma companhia francesa contra uma companhia egípcia de fornecimento de açúcar. E aí foi um pouco mais grave, porque a Corte da Inglaterra, o Tribunal Arbitral da Açúcar Refinado, a Associação dos mais ou menos refinadores de açúcar na Inglaterra, tem um tribunal arbitral. Lá foi condenada uma das partes, a parte francesa, e foi determinada a execução, a excursão dos bens. Chega-se a ordem em território francês, diríamos, não, mas isso não vai prosperar. Território francês, ninguém vai admitir a determinação externa, enquanto aqui na França, a companhia francesa está sobre recuperação judicial ou mesmo já falida. Ninguém vai admitir essa regra. Admitiu-se. Em primeiro grau, o administrador judicial foi à Corte de Apelação, que é a Cour d'appel, como se fosse o Tribunal de Justiça de Paris, foi negado, dizendo, eu tenho que cumprir, deve ser cumprida, não viola a ordem pública. E, por último, a Corte de Cassação, que equivale no sistema francês ao Superior Tribunal de Justiça, talvez seja um dos tribunais mais próximos em comparação com o Superior Tribunal de Justiça, chamada Cour de Cassation, ela, valendo-se de um dispositivo chamado, uma regra interpretativa da ordem pública, e disse, viola a ordem pública o cumprimento dessa decisão. E aí, no tema do nosso painel, do nosso seminário, que é o papel do STJ, eu ousaria dizer, utilizando aqui uma decisão recente do ministro Otávio de Noronha, SEC 8847, em que diz, sentença arbitral estrangeira, que não viola a soberania nacional, os bons costumes e a ordem pública, e que observa os pressupostos legais, então uma ordem de um juízo arbitral estrangeiro destinado ao juízo brasileiro de execução de bens de uma companhia submetida à insolvência, me parece a todo evidente que não prosperaria no território brasileiro, o que é um grande alento para todos nós. Em relação ao Brasil, legislação brasileira, como diz, a arbitragem doméstica. Qual será a consequência? Os óbices eventuais que identificamos nos artigos existentes sobre a questão, primeiro, é a arbitrabilidade subjetiva. Como uma massa falida ingressará ou dará curso à arbitragem com a falência decretada. Escreve-se linhas, gastam-se páginas e eu não vejo nenhum óbice, pela simples comparação. Nos processos onde a falência é decretada e há em curso várias ações de conhecimento, o administrador judicial assume o polo, ele se representará a massa falida, não há nenhum óbice nesse sentido. Primeiro ponto, não vejo problema. O segundo é indivisibilidade do juízo, suspensão das ações e execuções. A lei repete, como repete na Lei 6.024/74, no artigo 18, letra A, repete no artigo 6º, que já estava escrito no Decreto-Lei 7661. A falência suspenderá as ações e execuções. O Superior Tribunal de Justiça há muito já definiu ações e execuções. As execuções são suspensas, obviamente, porque há o princípio da par conditio creditorum. Quem vai executar já é credor, una-se aos outros e na classe de credores receberá. Mas as ações não serão suspensas, terão curso. E digo isso porque, não especificamente, pelo menos, peço perdão se não encontrei, mas não encontrei nenhuma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a consequência da falência na arbitragem transnacional, falência transnacional. Mas encontrei, sim, um voto de 2008 da ministra Nancy Andrighi, de São Paulo, que diz claramente em relação à liquidação extrajudicial. O fato da arbitragem envolver direitos disponíveis não significa que haverá, necessariamente, no curso do procedimento arbitral, atos do liquidante que impliquem na disponibilização de tais direitos. O que foi confirmado em 2015
pelo ministro Moura Ribeiro, presente nesta manhã no Aresp 704-409 de São Paulo. Portanto, me parece perfeitamente possível não só a continuação daqueles processos arbitrais em curso, como também o ingresso de novos. Mas isso não é tão claro como parece. Parece muito claro. Enfrento, especificamente nos dias atuais, uma falência de porte, que tem uma cláusula arbitral no Rio de Janeiro. E o administrador judicial reluta em dar início ao procedimento arbitral, dizendo pura e simplesmente, é impossível, eu vou tentar ingressar em juízo e essa ação será decidida em juízo, tentando desqualificar a cláusula compromissória. Eu já disse a ele, minha manifestação será completamente contra, atrasará o andamento do deslinde do problema, o deslinde da questão, a resolução da controvérsia. Isso não é o que está disposto em todo o andamento. Mas essa questão, ela está hoje muito ainda pendente, por isso é necessário que demonstremos, não só através, relembremos, do Superior Tribunal de Justiça, como também do TJ de São Paulo, o desembargador Pereira Calça já chancelou o agravo de instrumento 531020-4, que isso é perfeitamente possível. E neste auditório, nesta casa, tivemos a oportunidade já por 2 vezes de nos reunirmos na jornada de Direito Comercial, sob aqui o comando do ilustre ministro Rui Rosado de Aguiar, ministro João Otávio de Noronha, ministro Sanseverino, dentre outros, e o enunciado 75 da segunda jornada é claro ao dizer, havendo convenção de arbitragem, se houver falência, procedimento arbitral em curso terá seguimento, e novo procedimento poderá ser intentado. E eu divido com os senhores o seguinte, na nossa comissão de falência e recuperação, onde foi tratado esse tema, pouquíssimos enunciados foram aprovados à unanimidade, pouquíssimos. Este foi a unanimidade, demonstrando que toda a comunidade jurídica, que é eclética nessas jornadas por natureza, juízes, magistrados de todas as áreas, advogados, professores do Brasil inteiro, tivemos a unanimidade, o que nos gera um grande alento na matéria. E aí sim, já encerrando, podemos ver que a paz social, através da arbitragem, a previsibilidade, a segurança jurídica, ela é respeitada pelo Brasil. Mas tenhamos muito cuidado, principalmente aqueles que lidam com a inserção das cláusulas compromissórias, se esta companhia ela está situada em um ou outros países e qual será a consequência de uma falência transnacional sobre os processos em curso. Agradeço mais uma vez a paciência, a atenção de todos e especialmente o ministro Paulo Tarsan Severino e o ministro Luiz Felipe Salomão, que concretizaram e fizeram com que tudo fosse possível para que hoje aqui estejamos conversando, debatendo sobre o melhor caminho da arbitragem doméstica internacional. Muito obrigado.